Olá pessoal, aqui é André Queires do canal Resultado Azul. Hoje nós vamos tratar aqui dentro do projeto Resultado Azul em 30 minutos. Tenha mais lucro em sua empresa entendendo o seu resultado. Eu trabalho com consultoria em gestão financeira e entendo que quando você começa a entender o resultado da sua empresa, você tem muito mais chances de fazer a sua empresa ter resultado, ter lucro, ter resultado azul. Esse é o nome do canal Resultado Azul. Eu me chamo André Queires. Então vamos trabalhar sobre esse assunto hoje. Eu vou explicar de uma forma aí didática que você veja a necessidade de você entender seu resultado para poder tomar ação corretiva. Eu sempre falo muito de que você só pode tomar ação se você está sabendo aonde está situado. Se você sabe o que está acontecendo dentro da sua empresa propriamente, você vai conseguir tomar ação e ter melhores resultados. Então é sobre isso um pouco aí que nós vamos falar no dia de hoje. Eu sempre questiono assim de cara se você sabe o resultado da sua empresa. Sabe o resultado da sua empresa? Nos centavos você sabe o resultado da sua empresa? O que significa saber nos centavos? Opa, olha, esse mês deu 4.387,58 de lucro. Então, assim, saber realmente no detalhe se a sua empresa está sendo lucrativa, se sua empresa está sendo geradora de caixa, se está não só entrando dinheiro no seu bolso, mas esse dinheiro ele está ficando no seu bolso. Quando eu falo no seu bolso, no bolso da empresa. Lembro sempre que a gente não deve misturar o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica, tá? Isso é, assim, primordial. Eu sempre faço aí uma pergunta para o empreendedor, para o dono do pequeno negócio. Se eu pergunto para ele qual o resultado da empresa dele no mês passado, ele me diz que não sabe. A maioria me diz que não sabe. André, eu não sei meu resultado, eu sei mais ou menos. Agora, se eu pergunto qual é o faturamento, a maioria sabe, pelo menos, assim, eu faturo 30 mil, faturo 40 mil, em média faturo por mês. Até acontece de nem o faturamento saber, porque ele sabe o quanto está faturando, mas ele não sabe propriamente quanto está entrando no caixa dele. Então isso também às vezes ele se engana. Você, empreendedor, se engana. Veja só, o empreendedor não sabe qual é o resultado, não sabe o quanto entra propriamente de dinheiro no caixa dele. Então ele foi lá e vendeu 100 mil, você foi lá e vendeu 100 mil no mês, pode ficar todo bobo, vendi 100 mil, mas naquele mês entrou 40 mil na sua conta. Entrou 40 mil na sua conta, você teve que pagar 50 mil naquele mês sobre vários títulos, custo, impostos, despesas fixas, despesas variáveis, e quando viu, não sobrou nada, até faltou dinheiro naquele mês. Então esse é um cuidado que você tem que ter. Você tem que ter controle sobre o seu resultado, você tem que ter controle sobre o seu dinheiro para saber realmente se está sobrando dinheiro. O que está acontecendo com esse dinheiro no meio do caminho? Porque a gente pode ver muito dinheiro, achar que está bem, mas esse dinheiro vai ficando na mão dos outros e quando a gente vê, a gente não ficou com dinheiro nenhum e muitas vezes até faltou dinheiro. Então a gente acha que tem resultado, acha que tem lucro, mas como não faz conta propriamente, esse dinheiro vai ficando no meio do caminho e a empresa acaba tendo prejuízo e você nem sabe. Então é muito importante você verificar se a sua empresa está tendo realmente lucro, se a sua empresa está tendo resultado azul. Eu falo muito aqui, o meu propósito aqui é ajudar a sua empresa a ter resultado azul, a ter lucro dentro da atividade. Agora, você vai conseguir fazendo isso estando dentro do operacional da sua empresa, sim, trabalhando muito, sim, mas entendendo a sua empresa. Você precisa entender o que está acontecendo nela. Então, é quase que você é um jogador de futebol, você tem que entender o que está acontecendo dentro do jogo. Então, analisar quem é que está fazendo mais gols, quem fica mais tempo com a bola, quem dribla mais. O que está acontecendo propriamente dentro da sua empresa? Se você não faz essa análise, você acaba não tendo o melhor resultado possível. Então, pense a respeito. Então, é muito comum, primeiro, entender faturamento como resultado. Eu tenho um faturamento bom, estou rico. Não é uma realidade. Você vê faturamento e acha que tem dinheiro. Então, primeiro, essa confusão ela é muito perigosa, porque
o dinheiro fica no meio do caminho, né? Sai gastando um dinheiro que não tem. E você, ao gastar um dinheiro que não tem, vai acabar faltando capital de giro. A gente ouve muito essa expressão, capital de giro, e muitas vezes o pequeno empreendedor não entende. Capital de giro é o dinheiro que está na sua conta, que ele está guardado ali para pagar conta, é o dinheiro que está na forma de estoque. Então você precisa ter estoque para poder vender um determinado produto. É o dinheiro que está parado lá dentro do teu contas a receber. Você vendeu, mas o dinheiro ainda não entrou. Então o teu contas a receber, todos aqueles recebíveis, é seu capital de giro. Então você precisa ter capital de giro. Imagina uma empresa que ela fatura 200 mil, ela vai ter, sei lá, 10 mil reais em disponibilidade, dinheiro no caixa, dinheiro no banco, vai ter 50 mil em estoques, vai ter 60 mil em contas a receber, por exemplo. Esse contas a receber ele é necessário, porque nem tudo eu recebo à vista. Então você tem o dinheiro, mas não necessariamente o teu dinheiro está na sua mão, em disponibilidade. Mas você tem que cuidar desse capital de giro. Se você simplesmente vai gastando esse dinheiro porque você vendeu bem, eu vou pegar dinheiro aqui para mim porque eu vendi bem. Opa, você está pegando um dinheiro que não é seu. Você está tirando o capital de giro da sua empresa. Quando você tira o capital de giro da sua empresa, o que vai acontecer? Você vai acabar num outro momento tendo que recorrer a bancos. Você vai pegar o dinheiro que você tirou e que você não repôs, quem vai ter que repor esse dinheiro para você é o banco. Ele vai te cobrar juros. Juros é despesa financeira. Vai fazer você entrar numa bola de neve e talvez a chance de você quebrar seja grande. Então, você precisa entender para onde está indo esse dinheiro, você precisa saber se a sua empresa tem resultado, se a sua empresa tem lucro e tomar um grande cuidado de entender que faturamento não deve ser utilizado. Faturamento ele é uma promessa de recebimento. E depois que você recebeu propriamente esse dinheiro ele tem uma destinação, que é pagar quem você deve. Então ele também não é um dinheiro seu. Você tem que pagar todos os entes envolvidos ali dentro da sua operação. O fornecedor, o governo, os colaboradores, as suas despesas fixas, tudo tem que ser pago. Depois vai sobrar um pouquinho para você. Será que está sobrando algo? Esse é um questionamento. Muitas vezes não sobra nada. Então, o que acaba acontecendo com o empreendedor? Ele fica contando com dinheiro que nem entrou ainda e acha que ele tem dinheiro. Então, assim, a sua venda a prazo, então, eu vendi 100 mil, mas eu estou vendendo, sei lá, 30% da minha venda é à vista. Então, eu vendi 100 mil, 30% entrou. Os outros 70% foi a prazo, ainda não entrou, então entrou só 30 mil. Daí eu tenho que ver qual é o meu prazo médio de recebimento. Então, eu vou receber em 60 dias. Opa, esses 70 mil eu vou demorar 60 dias para receber. Então, olha a demora para eu receber esse dinheiro, não posso contar com ele. E ainda tem a inadimplência, porque tem cliente que não paga, mas um dia vai pagar. E tem a insolvência, que é aquele cliente que realmente não paga e nunca vai pagar. Então eu tenho que ficar analisando se tem inadimplência, se tem insolvência e tenho que ficar cuidando desse meu prazo médio de recebimento, porque faturamento não significa receita. Faturamento, dentro da contabilidade lá que a gente trabalha por competência, ele é uma receita. Agora aqui dentro do meu caixa, do dinheiro que entra na minha conta propriamente dito, então é no meu regime de caixa, ele não entrou ainda. E o pequeno empreendedor ele tem que olhar esse regime de caixa, ele tem que fazer e analisar o caixa da empresa e cuidar dele. Então eu tenho que ter controle sobre essas vendas para ter certeza que vai entrar, mas eu tenho que tomar cuidado e não dar um prazo muito longo, dar um prazo um pouco mais curto para o meu cliente, eu tenho que dar um prazo menor para o meu cliente, porque vai demorar muito para entrar. Se eu não tiver capital de giro, eu vou também recorrer a banco. Então, é o cuidado. Todas as ações estão voltadas a fazer com que o dinheiro volte mais rápido para dentro da sua empresa, para o seu bolso. Então, você tem que vender mais à vista, tentar vender com prazo curto, cuidar do dinheiro, fazer girar o seu estoque, e isso é cuidar do seu capital de giro e tentar conseguir o máximo de prazo com seu fornecedor. Tudo isso aí você tem que ficar analisando o tempo inteiro. E dentro dessa lógica, o que acaba acontecendo assim, que é muito louco? O dono, ele acaba, não só ele
vê um faturamento que ainda não entrou, vendi 100 mil, uhul! Daí ele vai e gasta esse dinheiro com despesas não operacionais. O que é não operacional? É aquilo que não tem a ver com a operação da empresa. Ele acaba gastando dinheiro que nem entrou direito, trocando de carro, trocando de casa, no lazer pessoal, né? Lazer, então, em despesas pessoais. Prolabore alto e sem controle. Você não tem limite de retirada dentro da empresa, então você tem que tomar esse cuidado, porque daí o seu dinheiro vai embora. Além de o seu faturamento não ter entrado no caixa, você ainda tem uma despesa fixa alta e a principal despesa fixa que você tem com frequência é a sua retirada, que você nem tem controle. Muitas vezes nem lança para saber quanto que é a retirada sua do mês. Então, isso tem que ser organizado. Então, para você saber propriamente se você está tendo lucro, tudo dentro da sua empresa, todas as despesas, todos os desembolsos, todo o dinheiro que sai, você tem que lançar numa conta. Então, eu tenho que ver tudo que entrou, tudo que saiu e ver se sobrou alguma coisa. Cuidando muito dessa questão aí do Prolabore. O Prolabore tem que ser controlado e muito, porque aí muitas vezes é a maior retirada do dono, é a maior despesa da empresa. Muitas vezes o Prolabore é a maior despesa da empresa. Então, tem que ter essa lógica aí da diferença entre resultado e faturamento, né? Resultado é o quanto sobra, né? O faturamento da empresa, ele pode até ser alto. O faturamento da empresa, ele pode ser alto. Show de bola, que bom que ele é alto. Mas será que ele está se transformando em resultado? Porque se não sobrar nada, não adianta ter um faturamento alto. Eu posso ter um faturamento de 100 mil, sair 80 mil e ter um lucro de 20. Eu posso ter um faturamento de 1 milhão, sair 1 milhão e 10 e ter um prejuízo de 10. Então, olha, a primeira empresa fatura 100 mil, mas tem lucro, 20% de lucro. A outra empresa fatura 1 milhão, mas não tem lucro nenhum, tem prejuízo. Então, esse cuidado tem que se ter. Não adianta faturar muito e não está sobrando nada. E na sua empresa, como é que está essa relação hoje? Sobra algo? Qual é a sua lucratividade dentro da sua empresa? O que é lucratividade? É o lucro, é o quanto sobra dividido pelo seu faturamento. Isso é lucratividade. A sua empresa é lucrativa? Você tem visto isso, analisado isso propriamente? Você tem que analisar isso todo mês. Tem que fazer essa análise todo mês. Verificar qual é o resultado da sua empresa. E daí sim, em cima desse resultado, tomar ação corretiva. Eu estou vendo aqui que a minha empresa, esse mês deu prejuízo. Eu tenho que controlar aqui minhas despesas esse mês foram altas, mas mês que vem eu vou evitar alguma despesa aqui, porque a minha empresa não está indo legal. Eu tenho que segurar as minhas despesas, eu tenho que segurar o Prolabore do dono, eu tenho que melhorar a minha margem. É isso que você tem que ver. E isso a gente vê realmente com esse foco em resultado. A minha empresa tem que ter foco em resultado. Eu tenho que ter 2 cifrãozinhos nos olhos. Eu tenho que estar toda hora pensando no dinheiro da minha empresa. O que eu faço para a minha empresa dar dinheiro? Isso aqui eu estou gastando dinheiro à toa. Isso aqui não tem que ter na minha empresa. Esse produto eu poderia ter uma melhor margem. Esse produto aqui, toda vez que eu vender esse determinado, eu vender essa roupa, eu vou oferecer essa pulseira, eu vou oferecer esse cinto, porque eu oferecendo esse produto, eu vou aumentar a minha margem média, eu tenho que vender valor agregado. Eu vou colocar aqui e organizar meus produtos na prateleira de uma forma que o meu produto de melhor margem, ele seja mais visto, porque meu objetivo é vender meu produto que tenha mais margem. Isso é, ao mesmo tempo, fazer a disposição, a análise, buscando esse melhor lucro, esse maior lucro, e daí todo mês verificar se ele realmente aconteceu e ficar tomando ação corretiva. Isso é fazer gestão financeira, isso é fazer gestão propriamente dentro da sua empresa. É isso que você tem que buscar e tem que fazer. Por que é importante saber o quanto sobra? Você precisa ver se realmente está tendo lucro dentro da sua empresa. Porque assim, não adianta trabalhar. Eu trabalho e não vejo a cor do dinheiro. Se eu não vejo a cor do dinheiro, eu estou tendo prejuízo. Se eu estou tendo prejuízo, o que vai acontecer? No médio e longo prazo, a minha empresa vai quebrar. Uma empresa não se sustenta com prejuízo constante. Então, eu tenho que ficar olhando se eu tenho lucro. Se eu não tenho lucro, eu tenho que
correr, você tem que se coçar, você tem que arranjar um jeito de fazer a sua empresa ter lucro. E a gestão financeira está para ajudar nesse caminho. Eu estou aqui para te ajudar nesse caminho. A maioria das empresas quebram porque não fazem gestão financeira. 80% das pequenas empresas quebram, em média, em 5 anos, muitas vezes, e a maioria das causas é por falta de gestão financeira. Está ligada à falta de gestão financeira. Então, você tem que saber se tem lucro. Opa, eu não estou tendo lucro. Não estou tendo lucro, tenho que correr atrás para fazer a sua empresa dar lucro. Se ela não der lucro, você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Então vamos avaliar aí o que a gente pode fazer para a sua empresa ter lucro. Dentro disso, eu vou analisar melhor a minha precificação, eu vou tentar melhorar minhas margens, porque margens, precificação e a minha margem de contribuição, fazer um lucro bruto bom é um lado da balança. O outro lado da balança é você reduzir as suas despesas. Então, dentro desse lado da balança de melhorar a minha margem, o meu lucro bruto, tá de eu conseguir descontos com fornecedores, comprar um produto substituto mais barato, ver a precificação, definir público-alvo, colocar valor dentro do meu produto. Isso tem a ver com precificação, com esse lado da balança. Você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro, você tem que verificar o quanto sobra o tempo inteiro e tomar ações corretivas. Tem que ser o pão duro do dinheiro, tem que cuidar muito bem do dinheiro, porque o dinheiro, se a gente não cuidar, o dinheiro some. Então, fazer gestão financeira é cuidar do dinheiro. É mais fácil não fazer gestão financeira. Eu não preciso controlar, eu não preciso organizar, eu não preciso ser o chato. Agora, o que acaba acontecendo quando eu não sou o chato? A coisa perde o controle, você não se organiza da melhor forma possível e quando você vê, a sua empresa está tendo prejuízo. Então não é a melhor forma. Não adianta você ficar 12 horas, 14 horas lá no balcão da sua empresa e você não está fazendo gestão financeira. Você tem que fazer gestão financeira. Enxergar os números, saber para onde está indo o dinheiro, fazer sobrar esse dinheiro, girar o seu estoque, comprar bem, comprar barato, dar menos prazo, evitar descontos excessivos, fazer vendas de uma forma casada, que melhore a sua margem, sua precificação. E ser o chato ali, não misturar o dinheiro da pessoa física com o dinheiro da pessoa jurídica, ter um valor fixo todo mês ali de retirada. Você não pode retirar mais do que o pré-determinado, é o salário do dono. Se você trabalhasse para alguém, você teria salário. Dentro da sua empresa, você também tem que ter salário. Então, olha só, eu coloquei essa lógica aqui porque é muito legal você entender. O que você tem que entender propriamente? A receita é minha pizza. A minha pizza é 100% do que entrou de dinheiro. Então, a gente está falando aqui de demonstração de fluxo de caixa. É o dinheiro que entrou. Então, entrou 100 mil. Eu posso ter vendido muito mais que isso, mas vamos dentro da ideia de que entrou 100 mil dentro da minha empresa nesse último mês. Eu paguei 10 mil de impostos, eu paguei 35 mil de mercadoria, eu paguei 11 mil de despesas variáveis. O que são despesas variáveis? Comissão, taxa do cartão, frete, o que varia, tá, com faturamento, é o que varia com faturamento. Então, dentro dessa lógica, além das despesas variáveis, 11 mil das despesas variáveis, eu tive mais 34 mil de despesas fixas. Somando isso tudo, dá 90 mil. Então, de 100 mil que foi a minha receita do dinheiro que entrou, saiu 90 mil. Sobrou quanto? Sobrou 10 mil, sobrou 10%. Esse é meu pedaço da pizza. É isso que sobrou propriamente. Então, desse pedaço aí, eu tenho que cuidar muito. Eu tenho que cuidar muito da parte que sobra. Vou dar um exemplo assim. Se a minha despesa fixa aumentar um pouco, vai sobrar menos do meu pedaço de pizza. Se a minha receita diminuir, vai sobrar menos desse meu pedaço de pizza, porque eu estou gastando 90 mil. Então, a gente tem que cuidar muito do que sobra em reduzir despesas fixas, reduzir despesas variáveis, para que sobre mais aí propriamente de lucro, tá? Dentro dessa lógica. Veja só, você tem que cuidar, como eu falei anteriormente, você tem que cuidar da sua fatia de pizza. Você tem que fazer sobrar. Então, André, mas então assim, se eu ficar de braço cruzado só trabalhando,
talvez eu não resolva e não faça análise e não faça sobrar. Porque fazer sobrar é pensar no que eu vou mudar na minha empresa para que eu tenha melhores resultados. Então eu tenho que reduzir custos, eu tenho que reduzir despesas, eu tenho que melhorar margens. E eu tenho que analisar ponto a ponto de cada tipo de despesa o que eu posso fazer para reduzi-las. Não só ir pagando o que aparece. Será que eu preciso pagar isso? Será que eu preciso contratar esse serviço? Será que eu preciso comprar esse produto? Será que eu não posso girar melhor o meu estoque? Isso a gente tem que avaliar o tempo inteiro. Então eu tenho que reduzir custos, eu tenho que reduzir despesas, eu tenho que melhorar margens, eu tenho que comprar melhor, eu tenho que evitar comprar aquilo que não gira, eu tenho que evitar ter a despesa que eu poderia adiar. Se eu puder adiar alguma despesa, eu vou adiar. Se eu puder não ter alguma despesa, eu vou evitar de ter. Não é só ir gastando e abrindo a carteira, porque senão quando você vê, o dinheiro já foi gasto. Então, na hora que você está pagando, você já tomou ação anterior. Normalmente você ganha algum prazo de alguém. Então, você tem que tomar ação antes de fazer a despesa. Mas enxergando num mês que deu prejuízo, no outro mês você já vai ficar alerta. Opa, essa despesa eu não vou fazer, porque está me atrapalhando. Eu estou indo para um caminho que lá na frente a minha empresa não vai dar lucro. E daí você não faz essa determinada despesa. É isso que você tem que ter em mente. Não adianta só dizer assim, André, a minha empresa continua não dando resultado. Tá, mas você não tomou propriamente ação. Ação é que vai fazer você não ter a determinada despesa. Você tem que melhorar processos para ser mais eficiente, você tem que melhorar produtos para tirar produtos que não tenham margem, você tem que melhorar treinamentos, então você tem que melhorar as pessoas, você tem que ter dentro da sua empresa pessoas mais eficientes para trabalhar com menos pessoas e essas pessoas fazerem a mesma quantidade de serviço do que uma quantidade talvez maior de pessoas que você tem hoje. Isso é ser produtivo. E daí você consegue reduzir suas despesas, você consegue reduzir seus custos e ter uma empresa lucrativa. E por isso aí que eu falo, nós temos aí um treinamento chamado Workshop Lucro Certo. Você deve participar, ele vai ser no dia 15 de julho. Participe! Lá nós vamos dar ferramentas de gestão financeira para você fazer sobrar um pedaço dessa pizza. Qual o seu resultado? Então, eu falo muito isso, e às vezes até sendo repetitivo, sabendo o resultado, você vai tomar ação corretiva, você vai estar fazendo aquela demonstração de fluxo de caixa, você vai estar analisando quanto está sobrando da sua pizza, qual do seu pedaço de pizza que é o seu lucro, que é o seu resultado azul, e você vai fazer sobrar, você vai lutar para fazer sobrar. Esse é o objetivo da gente aqui. A gente vai te trazer ferramentas para que você faça sobrar realmente esse 10% de lucro ou a sua meta de lucro aí que seja necessário para a sua empresa. E meu propósito aqui é te ajudar. Por isso, novamente, eu te convido para participar do Workshop Lucro Certo no dia 15 de julho, às 8 da noite. Clica no Saiba Mais e participe desse evento. Meu propósito é trazer ferramentas de gestão financeira para a sua empresa ter lucro de forma consistente e duradoura em até 3 meses, mesmo que a sua empresa esteja no vermelho. Então participa lá do Workshop Lucro Certo. Clica no Saiba Mais e participe. Agora, dentro dessa lógica, olha só, você tem aquele 10% da sua fatia de pizza, correto? Que é o seu lucro. Agora, se você não se organiza, a sua empresa não está tendo lucro. A sua empresa está tendo, provavelmente, prejuízo. Tá? Então, assim, o que é o normal? Um empreendedor não ser organizado e ele devagar e com frequência ir acumulando pequenos prejuízos. Então, minha empresa deu 3 mil de prejuízo, deu 3 mil de prejuízo, deu 3 mil de prejuízo. Em um ano, ela deu 36 mil de prejuízo. Só que esse prejuízo ele vai gerando juros. Então, pode ser que não seja 36 mil, ele já virou 40. Em 2 anos, ele virou 100 mil. Então, você tem que cuidar para que não aconteça isso em sua empresa. E a forma de controlar isso é entendendo seu resultado e tomando ações corretivas. Você vai aumentando, criando dívidas. Por quê? Porque a entrada é menor que a saída de recursos. Porque os créditos são menores que os débitos. Porque suas receitas são menores que seus custos e suas despesas. Resumindo, está saindo mais dinheiro do que está entrando. Então, fecha essa torneira.
Essa torneira ela precisa ser fechada urgentemente. Não é só simplesmente trabalhar, é trabalhar certo que vai fazer a sua empresa dar dinheiro. Então, muitas vezes você vai caindo em armadilhas e não vai controlando a sua empresa. Então, por isso que é necessário entender seu resultado e tomar ação corretiva. E por isso que eu te convido a participar do workshop Lucro Certo. Se você quer participar, participe, clique no Saiba Mais. Se você entende, eu entendo como é importante você participar do workshop Lucro Certo. Participa, você vai conseguir com certeza melhores resultados dentro da sua empresa. É um evento gratuito e online que vai trazer melhores resultados para a sua empresa, vai dar tranquilidade e conforto para a sua família. Se você está nervoso nesse momento, está preocupado nesse momento, não consegue dormir direito, a solução é realmente melhorar o seu conhecimento, encontrar formas de encontrar o lucro dentro da sua empresa. E a gente está aqui para oferecer essa situação, e a gente está aqui para oferecer esse trabalho através do workshop Lucro Certo. Participe. Como é que eu encontro uma solução para minha empresa? Minha empresa está tendo prejuízo. Qual é a solução? Entenda e faça dar lucro. Então você tem que analisar o seu lucro ou analisar o seu prejuízo. Eu vou lá, analiso o meu prejuízo. Por que eu estou tendo prejuízo? Ah, minha despesa aqui está alta, aquela outra despesa está alta também. A minha margem de alguns produtos não estão boas. Está saindo muito dinheiro pelo ladrão. Eu tenho muito vazamento. Então, você tem que analisar seu lucro, você tem que ser gerador de caixa, você tem que ter aquela árvore do dinheiro. A empresa que é dona da árvore do dinheiro está bem. Você precisa ter resultado azul. Então, este é o objetivo do canal, fazer com que a sua empresa tenha resultado azul. Eu faço aqui uma analogia da balança. Olha só a lógica, pessoal, vê se vocês não concordam. E acontece comigo, tá? Eu tô com 82 quilos. A pilha da balança que eu tenho em casa, ela acabou, então a minha balança está sem pilha, ela não está funcionando e eu estou com 82 quilos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho uma balança e eu estou me controlando o tempo inteiro o meu peso na balança, eu fico no meus 78 quilos. Então quer dizer que eu estou 4 quilos fora do peso que eu considero ideal para mim. Não é o melhor peso, mas é o peso que eu considero ideal. Quando eu estou com 78 quilos, eu me sinto bem. Então, quando eu estou acompanhando o meu peso na balança sempre, eu consigo me controlar e tomar ação corretiva. Qual é a minha ação corretiva? Eu não como doce, eu não vou repetir. Por quê? Porque eu estou sempre controlando o meu peso e eu evito uma besteirinha para ficar dentro do meu 78. Como a minha balança está sem pilha, a minha balança quebrou, eu parei de fazer o acompanhamento, o que aconteceu? Eu cheguei no 82 quilos. O que eu quero dizer com essa analogia? É a mesma coisa que acontece na sua empresa. Se você não analisa o seu resultado todo mês, você pode estar tendo prejuízos constantes e não verificando esse prejuízo. Então, 1.000 de prejuízo, 2.000 de prejuízo, 4.000 de prejuízo, 8.000 de prejuízo, 4.000 de lucro, 3.000 de prejuízo, 2.000 de lucro. Está acontecendo prejuízos dentro da sua empresa que está vindo fazer acumular uma dívida dentro da sua empresa, mas você não controla, porque você não olha todo mês seu resultado. E daí você não pega para valer para tomar ação corretiva. Você não toma uma ação, opa, essa ação aqui que eu estou tomando, tirar esse dinheiro da empresa aqui não está me fazendo bem, que está fazendo a minha empresa ter prejuízo. Você não está tomando ações corretivas porque você não está acompanhando o resultado. Então você precisa acompanhar o resultado mensalmente. Por isso eu volto a te convidar a participar do workshop Lucro Certo. Lá nós vamos trazer ferramentas para que a sua empresa tenha resultado positivo, tenha lucro em apenas 3 meses de forma consistente e duradoura, mesmo que você esteja com a sua empresa no vermelho. Porque nós temos ferramentas para isso. É um treinamento gratuito e online no workshop Lucro Certo, no dia 15 de julho, às 8 da noite. Eu te convido a participar, clica no Saiba Mais e participe desse evento. É muito importante para fazer com que a sua empresa volte a ter lucro, para que você tenha tranquilidade e que você consiga dar uma solução para a sua empresa, que você leve a sua empresa a um outro patamar, para que você tenha lucro e consiga realmente dar conforto para a sua família. Eu sei que o empreendedor brasileiro tem medo, muitas vezes, de não conseguir ter lucro,
está preocupado aí com a sua empresa dando prejuízo, a sua empresa pode acabar quebrando, e o objetivo é, por intermédio desse workshop Lucro Certo, fazer com que a sua empresa realmente tenha resultado azul, que a sua empresa tenha lucro dentro da atividade e que com isso você chegue realmente ao lucro e que você consiga, daí chegando nesse lucro, ter reserva financeira, crie realmente um patrimônio que vai ser a tranquilidade da sua família. Pessoal, olha o que eu vou aumentar de novo, vou trazer para o grande de novo, tá? Olha só o que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar mais detalhado agora, e depois eu vou mostrar de uma forma resumida. Então, assim, o que eu estou mostrando aqui para vocês? O que eu preciso mudar dentro da minha empresa? Se você passa por dificuldades financeiras, o que você precisa mudar dentro da sua empresa para voltar a ter lucro? Primeiro, entender seu resultado. Então, eu tenho lá uma receita de 100 mil, tá? Eu tenho impostos que eu estou pagando de 10, eu tenho custos de 31 mil, despesas variáveis como frete, comissão, taxa de cartão de 5 mil. Então, eu tenho um lucro bruto de 54 mil, tá aqui. Daí eu tenho despesas fixas dentro da minha empresa num total de 57 mil. A minha empresa deu prejuízo de 3 mil. Como é que eu resolvo essa situação dentro da minha empresa? Olha só, quando eu aplico a gestão financeira, que ações eu vou tomar dentro da minha empresa? Eu saí dentro da minha empresa, tá, propriamente, eu melhorei margens dentro da minha empresa, então eu tinha 31 mil de custos, agora eu tenho 29, porque eu melhorei margens. Então eu estou trabalhando e vendendo a mesma coisa, pagando menos, porque eu aumentei o meu preço, eu consegui trabalhar com produtos com melhores margens. Ao mesmo tempo, eu fui lá, reduzi as minhas despesas variáveis, então saiu de 5 mil para 4 mil. Então eu reduzi ali comissão, taxa de cartão, frete, analisei e reduzi. Eu fui lá e reduzi as minhas despesas fixas. Fui para 54 mil de despesas fixas. O que acontece? A minha empresa, que tinha 3 mil de prejuízo, passou a ter 3 mil reais de lucro. Isso é só um exemplo para ficar muito claro que você sair do prejuízo para o lucro pode ser uma tarefa que não é tão difícil, não é impossível, ela é possível. Ela é difícil, mas ela é possível, você tem condição de fazer isso. Agora, olha o que acontece. Você saiu de 3 mil de prejuízo para 3 mil de lucro. Esse 3 mil de lucro, se você aplicasse ele a 0,5% ao mês, que era a antiga poupança, hoje ela está dando um pouco menos, mas daqui a pouco ela vai voltar a esse patamar mais ou menos, em 240 meses, ou seja, em 20 anos, você teria economizado 1.386.000, cerca de 1.386.000. Então quer dizer, você pegar a sua empresa que está dando prejuízo e você fazer ela dar lucro, 3 mil de lucro por mês, é o suficiente para você dar a tranquilidade para a sua família e criar uma reserva financeira de mais de 1 milhão de reais, porque você tomou ação em cima de melhorar margens, reduzir despesas variáveis, reduzir despesas fixas. E para isso, eu convido vocês para participar do workshop Lucro Certo. Lute pelo seu futuro, lute pelo seu resultado. Então aqui o nosso objetivo é fazer um acompanhamento junto com você e ação corretiva para a sua empresa ter lucro. E a gente vai explicar como isso funciona dentro do workshop Lucro Certo. Ele vai ser no dia 15 de julho, uma quinta-feira, às 8 da noite. Ele será totalmente gratuito e online. Você não pode perder, clica no Saiba Mais e participe. Vai ser muito interessante você participar desse evento. A gente vai explicar como você pode criar uma reserva financeira, sair do prejuízo, passar a ter lucro dentro da sua empresa em apenas 3 meses, de forma consistente e duradoura, mesmo que você esteja no vermelho. É possível, é plausível, é consistente e você tem que, para isso, participar aí do workshop Lucro Certo, tá? Aumente o lucro da sua empresa e tenha resultados consistentes e duradouros em apenas 3 meses, mesmo estando no vermelho. Para isso, participe do workshop Lucro Certo no dia 15 de julho, quinta-feira,
às 8 da noite. Eu vou explicar agora de um jeito bem simples. O que mudar dentro da minha empresa para eu passar a ter lucro? Eu vou fazer uma demonstração de fluxo de caixa. Então, o objetivo é entender como eu saio da minha empresa de um prejuízo de 3 mil, tá? Então, eu saio de um prejuízo de 3 mil para um lucro de 3 mil. Como que eu consigo fazer isso? Melhorando as margens da minha empresa, melhorando as minhas despesas variáveis, melhorando e reduzindo as minhas despesas fixas. É possível fazer? Com acompanhamento, entendendo o seu resultado, tomando ação corretiva todo mês, isso é possível. Então, para você conseguir fazer isso dentro da sua empresa, melhorar seu resultado, sair do prejuízo e passar a ter lucro, e com isso você ter a possibilidade de criar uma reserva financeira para a sua empresa de até mais de R$1 milhão. Então, você preocupado com dívidas, vai sair das dívidas, vai começar a ter lucro dentro da sua empresa, vai conseguir criar uma reserva financeira de mais de R$1 milhão, de R$1.386.000 aqui nesse exemplo, saindo de um prejuízo de 3 mil para um lucro de 3 mil reais. É possível você dar a volta por cima e passar a ter lucro dentro da sua empresa e criar reserva financeira, tá? Para isso, eu convido você a participar do workshop Lucro Certo. Lute pelo seu negócio, lute pela sua família, aumente o lucro da sua empresa e tenha resultados consistentes e duradouros em apenas 3 meses, mesmo estando no vermelho. Será um evento totalmente gratuito e online. Você não pode perder. Clica no Saiba Mais e participe. Pessoal, é essa a ideia, tá? Veja aquela analogia da balança. Eu consigo controlar meu peso quando eu vejo o meu peso todo dia. Por analogia, e é uma regra, é uma certeza absoluta que eu tenho, você consegue controlar a sua despesa, os seus custos, as suas margens, fazer a sua empresa dar resultado se você todo mês realmente entender e controlar seu resultado. Verificar qual o tamanho da sua fatia, quanto de lucro está sobrando dentro da sua empresa. Esse quanto lucro está sobrando, eu chamo de resultado azul. Participe, é um evento gratuito, é online, é de graça e vai fazer com que a sua empresa saia do prejuízo e passe a ter lucro em apenas 3 meses, de forma consistente e duradoura. Te vejo no dia 15 de julho, participe também aqui dentro do canal Resultado Azul, de lives toda terça e quinta, novas lives aqui dentro do canal Resultado Azul. E até o próximo vídeo.